Isso não é difícil, é de física. Aí, finalmente, o nosso último bloco da prova do Enem. Hoje eu separei as duas últimas questões, que não deu tempo lá para o bloco não ficar muito extenso, e mais uma discussão, uma breve discussão da prova de uma maneira geral, o tipo de matéria que caiu, e eu quero discutir com vocês também questão de pegadinha, vocês tomarem cuidados, para vocês estarem atentos, fazer uma boa prova, tá bem? Então, nós temos aí, eu chamei de complementação, vamos logo para o assunto, a questão que ficou, as duas questões que ficaram, uma questão, a primeira, calorimetria, falando sobre a condutividade, né? Condutividade do calor, um tema também bastante afastado aí das provas do Enem há muitos anos, a gente não observa aí com esse detalhe aí para essa questão da condutividade. Enquanto eu estava falando aqui, eu lembrei de uma outra questão do Enem relacionada à condutividade. Então, cai sim, né? Voltou aí a condutividade. Diz o seguinte: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Para isso que servem os recipientes isolantes, como as garrafas térmicas e outros elementos. Essa troca de calor proporcional à condutividade térmica. A gente falou essa palavra proporcional, tem que grifar, tem que ir lá, olhar, deixar lá o lápis lá, vamos gastar o lápis, a canetinha preta lá, vamos grifar proporcional, porque a física depende das equações matemáticas, então grandeza proporcional, inversamente proporcional, então essa é a dependência, já falou aqui, ó, proporcional, você vai grifar lá no coisa de vocês, minha secretária vai trocar minha caneta aqui para o pincel normal, então ela é proporcional à condutividade térmica, K, e a área interna das faces do recipiente. Essa parte da área, ela exatamente, vamos falar, ela matou os candidatos nessa questão, a questão da área. Eu vou estar, então, explicando bem isso para vocês aqui. Foi isso aqui que eu acho que tornou a questão um pouco mais difícil e os alunos muitos alunos acabaram errando a questão. Então, essa condutividade, né, esse calor, essa troca de calor proporcional à condutividade e proporcional também a área, nós já falamos, e a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno, exterior e interior, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Então, agora tem uma grandeza inversa, né? Nesse problema, essa dependência direta ou inversa aí da espessura não vai fazer a menor diferença, uma vez que as duas vão ter a mesma espessura, então não vai interferir em nada no resultado. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A com o tamanho 40 por 40 por 40, então o A tem todos os tamanhos iguais, pode falar que é um cubo, né? 40 por 40 por 40. E B, 60 por 40 por 40. Então, olha aí, gente, já vai ter uma área diferente. A figura B, ela tem uma das dimensões, é maior do que as outras. Então, no desenho, eu vou mostrar isso aí para vocês, fez toda a diferença. Faces de mesma espessura, então bacana essa questão do inversamente proporcional à espessura, não vai implicar em nada, uma vez que as duas têm a mesma espessura, vai implicar da mesma maneira nos dois, está cortado, não vai interferir. Uma estudante compara a condutividade Ka e Kb, né, da recipiente A do recipiente B. Para tanto, suspende dentro de cada recipiente, suspende blocos idênticos de gelo a 0 grau, de modo que as suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. O gelo penduradinho lá dentro da superfície, contato com o ar, vai conduzir o calor aí para as faces internas do meu recipiente. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos
ainda contém um pouco de gelo. Quer dizer, não derreteu tudo, não. Mas ela verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre QB é mais próxima de... Faltou tracinho ali, completei para vocês ali, tá bem? Então, veja bem, o B conseguiu derreter o dobro do A, então é óbvio que o B conduziu o dobro da quantidade de calor que o A. Então, eu separei aqui direitinho para a gente. A continha, olha, a continha rapidinho, acabou o problema. O problema é simples. Não, não é tão simples assim. Veja bem, a quantidade de calor do B é o dobro da quantidade de calor do A. Isso é um dado do problema, uma vez que o B derreteu o dobro da quantidade do gelo que foi derretido do A. Beleza, entendi, Valdir. Então, o B é o dobro do A, tá ali. Cada um deles depende, olha, do K, diretamente do K, da área do B e da diferença de temperatura. Depende inversamente da espessura, tá, gente? Já não coloquei aqui, não. Ó. Mas o outro também depende inversamente da espessura. Então, a espessura eu cortei. Por isso que nem precisa colocar ali. Se fossem espessuras diferentes, eu teria que estar colocando ali, tá bem? Bom, então tá aqui. Ele pediu quanto vale o Ka dividido pelo Kb. Então, eu vou passar o B para o lado de lá, o Ka sobre Kb vai ser exatamente área B dividido pela área A. Ó, passei dividindo meu ΔT, professor, cortei o ΔT. Né? A variação, a diferença de temperatura é a mesma nos dois casos ali, a temperatura entre o ambiente e o gelo é a mesma. Então, o Ka sobre o Kb é a área B dividida pela área A. Muito simples. Porém, essa área A e essa área B, eu tenho que calcular com muito cuidado. Porque um dos recipientes, ele é todo igual. Então, ele é um cubo. Logo, ele tem 6 faces. Ele tem 6 faces. Está aqui. As 6 faces dele, né? Opa! Consegui achar o meu 6. Ele tem 6 faces, tá bom? De 40 por 40, porque é todo igual, né? É um cubo, tem todas as faces iguais, então todas as 6 faces dele mede 40 por 40. Vou fazer a conta, 4 vezes 4, 16, então 1.600 vezes 6, 9.600. Papá pegou a continha e fez. Agora, o B, ele tem um dos comprimentos é 60, ó. Os outros dois é que medem 40, que mede 40. Então, veja bem, eu tenho 4 faces com a área de 60 por 40. Essa face, essa de cima, essa contrária a essa outra e essa base aqui de baixo. Então, 4 faces de 40 por 60. E 2 faces, que são essas duas laterais aqui, ó. Essas duas laterais aqui é que medem 40 por 40. Então, tem 2 de 40 por 40 e 4 de 60 por 40. Então, eu vou fazer a conta, 24 vezes 4, 128, então 12.800, perdão, 9.600 mais 32, 3.200, 12.800. Eu fiz aqui rapidinho, pode confiar, eu acho que você deve refazer essa continha aí para você ver direitinho. Então, a área desse de 60, que tem a dimensão 60 aqui, é uma área maior, ó. Essa que vai ser a diferença aí, ó. Então, eu tenho Ka sobre Kb, ó, Ka sobre Kb, tenho 2 aqui, não pode esquecer, passei o 2 dividindo, e a área de B, 12.800, e a área de A, 9.600. Fiz a continha, essa continha tem como resultado 0,6666, lembrando disso, eu tenho que cortar aqui, né, e aumentar um número na casa oficial aí, tá? Na última casa, os algarismos significativos aí do problema e também em acordo à resposta.
tá bom? Então, é um problema simples, mas tem um entendimento aqui matemático da área da figura. Se não tivesse entendimento dessa área aqui, não resolve não. Então tem que estar atento aí. Vou chamar a atenção de vocês mais para frente nas tais das pegadinhas do Enem. Tá cheio, tá cheio. Pessoal que faz a prova, né, gosta de falar que não tem pegadinha, mas a gente sabe, eu sei, você sabe, tá cheio de pegadinha, a gente tem que estar preparado para elas, tá bem? Vamos lá, última questão, né, obviamente do nosso bloco de questões, da forma como foi separado. A última questão, ela envolve conservação da energia mecânica com quantidade de movimento. A questão é essa, eu creio que simples, a não ser o fato de que a quantidade de movimento, o impulso, é uma grandeza que a gente não viu sendo cobradas em outras edições do Enem. Faz parte, mas é um agente distante. E agora está aí mostrando que cada parte do programa é importante. Não vem numa prova, mas pode vir na outra, né? Caiu muito esse ano, mas o ano que vem pode dar preferência a outros temas aí. A gente tem que estar bem cercado de entender todo o conteúdo do programa do ensino médio para poder evitar esse problema. Então diz assim, em qualquer obra de construção civil, ó, já é a segunda que tem construção civil aqui, hein? Construção civil, trigonometria, né? Porcentagem, fração, tá tudo em dobro aí. Eles estão gostando, porque são elementos que fazem o aluno errar muito. As provas têm esse caráter do erro. O erro é importante. Se todo mundo acertar tudo, tem que anular a prova, porque não conseguiu discriminar os candidatos, né? Então, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa, massa não é peso, massa 2,5 kg de altura, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, então meio segundo o impacto do tijolo com o capacete. Resulta em uma força impulsiva, impulsiva do impulso, tá? Média maior do que o peso do tijolo. Porque como ele está caindo de uma altura, né, o impulso que ele vai provocar é maior do que o próprio peso, maior que se ele tivesse só colocado sobre a cabeça da pessoa, é óbvio isso aí. Suponha que a gravidade seja 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, está em queda livre, né? A força impulsiva média por esse impacto, equivale ao peso de quantos tijolos? Aí também essa pergunta eu considero maliciosa, porque poderia ter perguntado o valor, né? É uma outra pegadinha que eu já estou chamando a atenção de vocês. Ó. Nós vamos encontrar a resposta final que eu quero fazer devagarzinho, 50 newtons. E tem a resposta 50 aqui, ó, que não é a resposta do problema. Olha bem, por que não é, professor? Não achei 50? Não tem 50 ali? Não é, porque 50 newtons é o valor da força. Ele foi perguntado, essa força equivale ao peso de quantos tijolos? Então, como o tijolo, olha, o tijolo tem um peso, que é 2,5 vezes 10, ficou atrás aí, 2,5 vezes 10, 25. O peso do tijolo é 25. Como a força que eu encontrei é 50, então essa força equivale ao peso de 2 tijolos, tá? Mas vamos acabar de resolver aqui, ó. Como é que eu resolvo o problema? Ele vai cair de uma altura de 5 metros, então eu vou fazer conservação da energia mecânica, ó. Vou transformar a energia gravitacional em energia cinética. A energia gravitacional, né, da altura do tijolo é igual à energia cinética de quando ele cai na cabeça da pessoa. Vai cair de uma altura de 5 metros, essa conta tradicional, gente, olha, posso cortar a massa, tá? Então, V ao quadrado igual a 2GH. O V é a raiz de 2GH. Raiz 2 vezes o G, que é 10, o H, que é 5.
5 vezes 10, 50, vezes 2, 100. Raiz de 100, 10 metros por segundo é a velocidade. Caindo da altura de 5 metros, ele vai cair em queda livre, vai cair com uma velocidade de 10 metros por segundo, né? Isso provoca um impulso, aí ó, na quantidade de movimento. O impulso é igual a força vezes o tempo. Eu quero estar perguntando a respeito da força. Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, o mv, a massa 2,5, a velocidade 10. 2,5 vezes 10 é 25. Dividido pelo tempo, que é meio, 25 dividido por meio, 50 newtons. Então, esse tijolo vai cair na cabeça da pessoa com uma força de 50 newtons. Portanto, equivalente ao peso de 2 tijolos, uma vez que cada tijolo pesa 25 newtons. Tá bem? Pegadinha. Pode xingar, pode falar, pode criticar, mas é uma pegadinha, tá lá na prova, a gente tem que estar preparado para isso. Vai estar lá, tá bem? Para finalizar minha discussão aqui com vocês, eu separei aqui prova do Enem 2019. Nós tivemos aí, né, eu encontrei 14 questões, depois vocês podem procurar mais vasculha ali atrás da prova, uma ondulatória da luz a respeito da teoria corpuscular da luz, uma velha deixa aí do Newton aí, que né, o Newton falhou, vamos deixar entre aspas, está equivocado. A outra de ótica sobre as cores, né, mistura das cores, magenta, ao azul com vermelho, etc. Duas questões de termodinâmica, foi a calorimetria e a condutividade. A condutividade a gente resolveu agora nesse bloco. Calorimetria, aquela do outro bloco, que é igual a MC delta T. Bem, tivemos também um circuito elétrico para calcular quantas lâmpadas a gente poderia colocar junto. A do fluxo magnético, que eu listei como sendo uma das questões mais difíceis aí dos últimos anos, mas que teve aluno que conseguiu responder de uma forma fácil sem resolver, né? Aí é o vacilo de quem criou a questão, tá? Quem criou a questão não elaborou bem as respostas. Isso acontece muito aí, também faz parte das discussões nossas a respeito das provas do Enem. E uma sobre a força magnética. Força magnética agindo, então eletromagnetismo aí com 3 questões. E nós tivemos em mecânica, e eu quero chamar a atenção de vocês, olha, um peso de aproximadamente 50% da prova de física do Enem 2019 concentrado em mecânica, né? E ainda vou aumentar um pouco mais, por isso eu falei aproximadamente, porque essa questão do fluxo magnético, vocês lembram, envolveu o fluxo magnético e a força centrípeta, que é da área da dinâmica, que também é mecânica, então pode ser acrescentada a questão da mecânica. Então nós tivemos um peso muito grande da parte da mecânica na prova do Enem, né? Será que as demais provas vão seguir esse caminho aí de ter um peso grande como teve em 2019? Isso é o que acontecia antigamente nos vestibulares, um peso grande para a mecânica. Isso aconteceu agora na prova 2019. O professor Valdir está falando isso para vocês aí de conhecimento de causa, tá? Então, nós tínhamos antigamente um peso excessivo para a mecânica. Isso aconteceu na prova do Enem de 2019. A gente não sabe se vai, né? Esse ano nós vamos analisar de novo, vamos voltar aqui e tá discutindo para ver se isso vai acontecer novamente, tá bem? Muito bem distribuído aqui as áreas, com exceção desse peso aí grande da mecânica, mas nós vamos nos preparar bem para a mecânica, né? É a parte também maravilhosa da física mecânica, a base da física, a gente vai se preparar para conseguir fazer isso, tá? Vou finalizar, então, pedindo muita atenção de vocês, meus queridos, né, vestibulandos, pré-universitários, muito cuidado, muita atenção com essas 3 coisas aqui que são colocadas na prova.
não é só na prova de física, né? Prova de matemática e às vezes na prova de química. A questão da trigonometria é uma questão que leva os alunos muito ao erro, muito cuidado, muita atenção. Nós tivemos 2 questões usando trigonometria, né? Aquela lá do equilíbrio da pessoa em cima da corda e a outra questão lá de trigonometria, usou lá também o ângulo, o cosseno, né? O seno do ângulo lá, tá bem? 2 questões. A porcentagem ou fração, nós tivemos utilizando muito essa questão, né? A professora queimou 2,5 gramas de uma castanha. Então, ela queimou só 1/4 daquilo que a tabela fornecia. E depois houve um aproveitamento de apenas 50%. Olha, esses elementos, porcentagem e fração, são elementos fundamentais para levar o aluno ao erro. Toda atenção é pouca. Eu falo isso para você que vai fazer o vestibular, tá bem? E finalmente as pegadinhas. Ah, não tem pegadinha, não. Tem pegadinha, sim, muito cuidado. Respostas parecidas, cálculos parciais, né? Eu calculo, deu 50, mas a resposta é 2 vezes o peso do outro. Então, gente, muita atenção, muito cuidado. Eu vou estar rezando para vocês. Um abraço no coração de vocês. Eu quero agradecer a todos que acompanharam esses 4 vídeos aí sobre a prova do Enem, tá? Se tiver dúvida, deixa lá para mim, eu vou ter o maior prazer de responder. Tenho vocês como grandes companheiros aí nessa discussão nossa, nessa jornada. Um abraço do coração. Fica com Deus.